Havia chegado o tempo em que a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares da Galileia. E por onde ele passava, multidões se reuniam, trazendo enfermos, aflitos, desesperados, e também aqueles que apenas desejavam ouvir sua voz. Pois cada palavra do Mestre trazia esperança aos que caminhavam pelas sombras da vida. Certa vez, ao atravessar o mar da Galileia e chegar a uma região montanhosa, Jesus percebeu que uma grande multidão o seguia. Não eram poucos, nem centenas. Eram milhares de homens, mulheres e crianças que buscavam consolo, direção e cura. O sol já avançava alto no céu e o dia começava a mostrar sinais de cansaço. Jesus, movido por uma compaixão profunda, olhou para aquelas pessoas e viu que estavam famintas não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Seus discípulos, preocupados, aproximaram-se e disseram que a hora já era avançada e que talvez fosse melhor despedir a multidão para que cada um procurasse alimento nas aldeias vizinhas. Mas Jesus, que enxergava mais longe que qualquer olhar humano, respondeu: "Dai-lhes vós de comer." Era uma frase que ecoou entre eles como um desafio impossível. Filipe, calculando mentalmente o tamanho da multidão, afirmou que nem 200 denários seriam suficientes para comprar pão para todos comerem ao menos um pedaço. André, por sua vez, trouxe uma pequena esperança, misturada à dúvida. Ele disse: "Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente?" Aquele menino anônimo, cujo nome não ficou registrado, carregava o que tinha. Não era muito, não era grande, não era suficiente para alimentar uma multidão, mas era tudo o que ele possuía menos. E ele entregou sem hesitar. Jesus pediu que todos se assentassem na relva verde que cobria o monte. A organização era parte do milagre, como se cada grupo ali representasse uma família espiritual prestes a testemunhar a grande manifestação do amor divino. Com os pães e peixes nas mãos, Jesus ergueu os olhos ao céu, agradeceu ao Pai e abençoou aquele alimento simples, humilde, cotidiano, e então começou a partir o pão. À medida que ele distribuía aos discípulos, algo extraordinário acontecia. O pão não diminuía, o peixe não faltava, as cestas permaneciam cheias. Era como se as mãos de Jesus estivessem conectadas diretamente à fonte inesgotável da criação. Os discípulos caminhavam entre a multidão, entregando alimento a todos, e quanto mais entregavam, mais havia para entregar. A fome foi sendo saciada. O rosto cansado começou a se iluminar. Crianças sorriram. Idosos comeram em paz. Famílias inteiras receberam do pão abençoado que não se acabava. Não havia distinção entre ricos e pobres, homens ou mulheres. Todos receberam igualmente. Era como se o reino de Deus estivesse sendo ensaiado ali. Um reino onde ninguém passa necessidade. Quando todos terminaram de comer, Jesus pediu que recolhessem os pedaços que sobraram para que nada se perca. E ao recolherem, encontraram 12 cestos cheios. A mensagem era clara: quando o pouco é entregue nas mãos certas, ele se transforma em abundância. E quando o amor guia a ação, nada é desperdiçado. A multiplicação dos pães e peixes não foi apenas um milagre de alimento, mas um milagre de ensino profundo. Jesus mostrava que a verdadeira transformação do mundo começa pela partilha, pela generosidade e pela disposição de oferecer o que se tem, mesmo que pareça pouco. O menino que ofereceu seus pães e peixes se tornou o símbolo eterno da fé que entrega, da confiança que não calcula,
da pureza que acredita na providência divina. A multidão, ao ver o milagre, ficou maravilhada e reconheceu Jesus como o profeta prometido. Mas Jesus, sabendo que queriam proclamá-lo rei à força, retirou-se sozinho para o monte. Ele não buscava a glória humana, mas sim o cumprimento da vontade do Pai. A multiplicação dos pães nos convida a olhar para dentro de nós e perguntar: o que temos nas mãos? O que podemos oferecer? Qual é o nosso pouco que nas mãos de Deus pode se tornar muito? Muitos acreditam que não tem nada a dar, mas o milagre mostra o contrário. Deus sempre começa com o que temos, nunca com o que nos falta. Cada gesto de amor, cada palavra de conforto, cada ato de bondade é um pão que se multiplica. Cada ajuda oferecida, cada partilha sincera, cada mão estendida se transforma em alimento espiritual para quem recebe e também para quem oferece. A lição do milagre ecoa através dos séculos. A verdadeira abundância nasce da generosidade. Jesus queria que seus discípulos aprendessem que eles não estavam ali apenas para observar milagres, mas para participar deles. Por isso, ele disse: "Dê-lhes voz de comer." Ele chama cada um de nós à responsabilidade da partilha. A multiplicação nos lembra que a compaixão é a linguagem do reino e que Deus age quando nos movemos com o coração disposto. Essa história também nos ensina a confiar no tempo de Deus. A multidão estava faminta, mas Jesus não se apressou. Ele organizou, abençoou, distribuiu. Às vezes, esperamos milagres imediatos, mas Deus trabalha com processos que revelam sua sabedoria e sua sensibilidade ao nosso verdadeiro bem. Os 12 cestos recolhidos simbolizam a fidelidade divina. Menos Deus não apenas supre, Ele supera. Ele não apenas atende, Ele transborda. E assim, ao contemplarmos o milagre dos pães e peixes, percebemos que a revelação maior não está apenas no alimento multiplicado, mas na compaixão que move o coração de Jesus. Ele não podia ver a dor sem desejar curá-la. Não podia ver a fome sem desejar saciá-la. Não podia ver a multidão como números, mas como filhos amados do Pai. Ele sabia que o pão físico era importante, mas sabia também que o pão espiritual era essencial. Por isso, ao alimentar os corpos, ele abria também as portas da compreensão espiritual, mostrando que Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. A multiplicação nos convida a confiar na providência divina, mesmo quando tudo parece pouco, pequeno ou insuficiente. O pouco nas mãos de Deus se torna abundância. A oferta sincera se torna milagre. A generosidade se torna multiplicação. E a fé se torna alimento para o mundo. Que essa história continue a iluminar nossos dias, lembrando-nos que, no reino de Deus, nenhum gesto de amor é insignificante, nenhum coração generoso é ignorado e nenhum pouco é desprezado. Que possamos, como um menino da Galileia, colocar nas mãos de Jesus tudo o que temos, por menor que pareça, pois é justamente através do pouco que Ele revela o muito. E através de nós, Ele continua alimentando o mundo